Olá, vamos continuar nossas aulas de Direito Administrativo e vamos dar continuidade aos princípios da administração pública e continuar falando dos princípios explícitos, que são aqueles que estão elencados lá no nosso artigo 37 da Constituição, no caput do artigo, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Em aulas anteriores, nós estudamos os princípios que são basilares para a administração pública, que são os alicerces dos demais princípios. Temos a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público pela administração. Já vimos o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. Agora, vamos ver o princípio da moralidade. Quando a gente fala de moral, estamos falando daquela divisão entre o bem e o mal. Temos que fazer o bem. Mas o conceito de moralidade, ele varia muito de geração para geração, de sociedade para sociedade, de localidade até entre famílias diferentes. Às vezes, o que é moral para uma pessoa não é moral para outra. Estamos falando aqui de um conceito muito variável, que varia muito. Um exemplo, em alguns países, quando você termina de comer, você tem que arrotar bem forte, para dizer que a comida está boa. Aqui no Brasil já é diferente. Se você fizer isso, vão falar que você é sem educação. Esse exemplo mostra como a moralidade mostra muito a respeito dos costumes de cada local, do costume de uma sociedade em uma determinada época. Meirelles cita que o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve necessariamente distinguir o bem do mal, o honesto do desonesto. Isso é exigência da atuação ética. É saber que aquilo não basta ser legal, também tem que ser ético, tem que ser honesto. E Meirelles completa: o certo é que a moralidade do ato administrativo, juntamente com a sua legalidade e finalidade, além de sua adequação aos demais princípios, constituem pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será ilegítima. Para um ato administrativo ser válido, para que tenha uma legalidade administrativa, tem que ter a lei. O princípio da legalidade é importantíssimo. A administração pública tem que estar alinhada com a lei, mas não basta estar em lei, tem que ser moral. Meirelles fala que a finalidade tem que atender ao interesse público, que é a vontade geral, a vontade do povo. Então tem que observar o que está em lei, o que está na moralidade, o que é honesto, o que é desonesto. Um exemplo, até um tempo atrás, antes da súmula vinculante número 13 do STF, quando um político ia distribuir os cargos que ele tinha direito, ele devia observar se a pessoa tinha as capacidades técnicas para assumir o cargo. Mas normalmente o que acontecia é que esse político colocava conhecidos, parentes, que muitas vezes não tinham capacidade para o cargo. A lei não proibia. Tinha que preencher esses cargos. Era um cargo de livre nomeação e exoneração. Ele podia colocar quem quiser, cargo em comissão ou função de confiança de livre nomeação e exoneração. O STF entendeu que essa prática não era moral, não atendia ao interesse público. A lei não proibia, mas no mínimo era imoral. Quando a súmula vinculante 13 começou a valer, ela veio para acabar com o nepotismo. Essa súmula, ela vincula toda a administração pública, todo o judiciário. Olha o que diz a súmula vinculante. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada da administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designação recíproca, viola a Constituição Federal. Essa súmula, ela vem para tentar fazer uma vedação da prática do nepotismo, que agride o princípio da moralidade. Essa parte, ajuste mediante designação recíproca, é o nepotismo cruzado. O deputado tem um outro amigo, colega, deputado, eles combinam para que um chame o parente do outro. É o nepotismo cruzado.
E essa súmula vem para acabar com isso que é no mínimo imoral. Lembre-se, para ser legal no ambiente da administração pública não basta apenas obedecer à lei, tem que haver a moralidade. Não esqueçam que os princípios andam lado a lado, juntos. A administração pública tem que observar todos os princípios para que os seus atos sejam válidos. Nas próximas aulas, vamos continuar com os nossos princípios. Até mais!